Pessoal, estamos aqui para mais uma aula da quarentena e hoje a gente vai falar um pouquinho dos protozoários. Dando sequência nesse conteúdo, a gente vai focar nas protozooses, que são doenças causadas por eles, tá? Então vamos começar. Conforme a gente entendeu na aula passada, a gente vai ter grupos de protozoários e estes grupos são divididos de acordo com a estrutura de locomoção. Eu fiz aquela tabelinha para vocês, e aí só para lembrar, a gente vai ter os flagelados, a gente vai ter os ciliados, a gente vai ter os risópodes e a gente vai ter os esporozoários, certo? Então, antes de falar cada doença, eu vou colocar aqui para vocês de que grupo eles são. Então, aqui a gente tem do grupo Mastigófora ou Zoomastigófora, os indivíduos que são flagelados. Por que eu escolhi colocar eles primeiro? Porque, em termos de prova, eles são os mais cobrados, os que mais aparecem. Então, eu trouxe eles primeiro para vocês. Bom, como o indivíduo é flagelado, e vocês sabem que ele vai ter uma forma mais de resistência, uma forma mais para transmissão, então eles vão ter estágios desse flagelamento deles. Bom, a gente tem a forma aqui amastigota, então o A ele é uma negação e o mastigota ele vai fazer referência a essa estrutura de flagelo. Então a forma amastigota é que não tem, a promastigota que vai ter somente na ponta da sua célula, do seu corpo, a epimastigota que está por cima, então da metade para o final, e a tripomastigota, que seria a forma mais desenvolvida, que vai apresentar o flagelo em todo o seu tamanho, todo o seu comprimento, toda a sua célula vai estar envolta por um flagelo. E aí vamos às doenças. Primeira delas, a tricomoníase. A tricomoníase ela é sexualmente transmissível, então ela é uma infecção sexualmente transmissível que pode ser passada para a criança durante o parto, vai ser causado pelo protozoário Trichomonas vaginalis e a transmissão ela vai se dar por contato. Porém, a gente pode ter um contato com um fator meio intermediário, como assim? Um sabonete, uma toalha de banho, um objeto, uma calcinha emprestada, qualquer coisa que tenha tido contato por até aproximadamente 6 horas, vai ainda conter esses tricomonas vaginalis de forma viável, de forma que pode ser transmitido. Característica é a clara de ovo, então a secreção do estilo clara de ovo batida e desandada, tá? Então essas espuminhas no canal vaginal. Homens também podem desenvolver tricomonas vaginalis, mas os sintomas não vão ser tão claros neles, eles não vão ter essa secreção. Então, eles são mais transmissores do que afetados com a doença mesmo. E a longo prazo pode sim levar à infertilidade. No caso da leishmaniose, fiquem atentos para essa daqui, ela pode ser considerada uma zoonose, porque vai ser transmitida, então a gente tem animais e pessoas contaminadas por ela, só que o vetor, quem vai transmitir essa doença, vai ser um mosquito chamado de mosquito palha ou birigui, que é do grupo dos flebotomíneos, cujo gênero é Lutzomia. Então, o mosquito palha ou birigui, que é esse que eu apresento para vocês ali, deixa eu ver se com essa cor fica mais fácil, apresento aqui, chamado palha, porque ele tem esses pelinhos no corpo inteiro dele. Quando ele picar o indivíduo, ele pode, se ele estiver contaminado, ele vai transmitir esse parasita, tá? Então, é importante saber que os cães, eles vão atuar como reservatório, porém, eles também vão apresentar doença. Então, cães, gatos, eles morrem de leishmaniose. E hoje, a leishmaniose é uma doença de informação obrigatória. Quando um veterinário pega um animal que está com leishmaniose, ele obrigatoriamente tem que informar para a vigilância
E aí é muito provável que será feita a eutanásia do animal. Porque é uma doença que não vai ser curada. Então, tu pode até fazer um tratamento, mas ela não vai ser curada. Portanto, um animal que tenha, mesmo que ele esteja sendo tratado, mas ele tenha esse protozoário, ele é um potencial contaminador de humanos. Ah, mas então quer dizer que se eu tenho um cachorro, ele tá com leishmaniose, eu brincar com ele, eu vou pegar leishmaniose? Não, mas se um mosquito chegar ali, picar esse cachorro com leishmaniose e for até qualquer outra pessoa, ele vai estar contaminando uma pessoa. Então, acaba-se sendo necessário, muitas vezes, fazer a eutanásia do animal. Por isso é importante fazer o acompanhamento com os animais no veterinário para garantir que eles estejam em boa condição de saúde, fazer todas as vacinações e assim evitar que ele tenha doenças desse tipo, beleza? Então, a gente tem dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose tegumentar, que tegumento vocês sempre vão associar com pele, então é tegumentar porque ela afeta a pele, também é chamado de úlcera de Bauru, porque ela vai formar essas feridas profundas, abertas, que podem levar a uma infecção secundária e assim levar inclusive a óbito. É um leishmania, o protozoário, só que o epíteto genérico dele é brasiliensis, vai ser diferente da outra leishmaniose, que é a leishmaniose visceral. Essa aqui é a tegumentar, de pele, e a visceral é a dos órgãos. Então, aqui a gente tem a leishmaniose visceral, para vocês verem a forma como vai afetar os cães, essa é a mais comum neles. A gente vai chamar isso de calazar. Então, o animal ele parece que está com sarna, na verdade é uma leishmaniose. E em nós, esses protozoários vão provocar o aumento, principalmente hepático, então vão provocar o aumento de líquido acumulado na nossa cavidade peritoneal. E aí a gente vai ficar com os órgãos inchados e também pode levar ao óbito humano. Então é necessário fazer o acompanhamento e o tratamento por um longo período. E aqui a gente tem o ciclo de vida. Esse ciclo de vida não é tão interessante para nós quanto um outro que a gente vai ver, mas vocês vão observar que vai variar a fase do indivíduo e geralmente quando se trata de flagelado, o estágio que vai servir para a contaminação dos mosquitos vai ser o estágio amastigota e dos humanos o estágio promastigota, tá? Então, geralmente são estágios de contaminação e isso é o mais interessante vocês saberem. Caso vocês achem necessário, deem uma pausa aí no vídeo, observem o esquema e se ficarem com dúvidas, vocês podem me perguntar na nossa aula ao vivo. Aqui, essa sim, faz um asterisco aí, marca no teu caderno, é super importante a doença de Chagas e é uma das que mais aparece em prova de todas as doenças que a gente tem causadas por protozoário. A doença de Chagas, ela vai ser causada, então o agente etiológico delas é o protozoário Trypanosoma cruzi, tá? Tem outros trypanosomas, mas a mais comum de contágio humano é o Trypanosoma cruzi. A professora me dá um exemplo de outro. A gente tem o Trypanosoma evansi, que também pode causar doença de Chagas, mas o que nos interessa, a gente vai focar no cruzi. O Trypanosoma cruzi, ele vai ter como vetor um triatomídeo, tá? Que é o barbeiro. Esse carinha aqui é o barbeiro. Opa! Ele é um triatomídeo. Não vai confundir com outro mosquito que era um flebotomídeo. Aqui é um triatomídeo, tá? Esse barbeiro, ele é um inseto. Então, aqui a gente consegue ver a tromba picadora dele. Ele vai carregar esse protozoário e ele vai ter a capacidade de injetar esse protozoário desculpem, de injetar não. Ele vai ter a capacidade de, no momento que ele está penetrando o nosso corpo para sugar o nosso sangue, ele vai ter o intestino muito curto, ele vai estar defecando. E uma vez que ele defeca, ele está liberando
esse protozoário, que no momento que a gente coçar para tirar ele dali, quando ele termina de picar, a saída dessa tromba, ela vai provocar uma coceira e aí a gente vai coçar essa picada e vai provocar com que as fezes que ele liberou aqui sejam arrastadas até o local em que ocorreu a picada, tá? Além desse contágio através da picada, pela entrada das fezes na picada, a gente vai ter pela ingestão de alimentos que contenham as fezes. Então, aqui o fato é, o tripanossoma, ele vai ficar nas fezes do barbeiro. Qualquer contato dessas fezes, tá? Contato das fezes com algum machucado do nosso corpo, ou tá comendo, por exemplo, um açaí, uma cana, que tem fezes de barbeiro, ou que muitas vezes o barbeiro pode ser triturado junto, se tu tiver qualquer ferimento na tua boca, tu pode te contaminar. Ah, professora, sempre que eu comer um açaí tem risco de eu ser contaminado? Não, não é sempre, porque tem vários fatores que vão interferir. Por exemplo, tu ter algum machucadinho, que é muito comum, porque a própria escova de dente pode levar a essas lesões. Ah, então não vou escovar os dentes. Não, aí é muito pior, porque se tiver uma cárie, por exemplo, tem uma porta de entrada para ele. Então, é importante vocês saberem que o contágio vai se dar pelas fezes, tá? Então, nunca comer açaí ou caldo de cana de locais que vocês não confiem na procedência. E o nosso vetor é o barbeiro, tá? Então, o inseto barbeiro. Onde ocorrer a picada, a gente pode ter o desenvolvimento do chagoma ou sinal de Romana, que é esse inchaço, tá? Então, a picada ela pode levar a um inchaço, que seria um sinal de que o indivíduo está com doenças de Chagas. Tá, e qual é o problema das doenças de Chagas? Vamos ver aqui no ciclo e eu vou mostrar para vocês onde esse protozoário vai se alojar. Aqui. O problema é que após ele entrar no nosso corpo, ele vai se alojar dentro da musculatura. E essa musculatura preferencial é a musculatura cardíaca, a musculatura do nosso coração. E eles vão estar lá dentro do nosso coração se multiplicando, tá? Ah, é só no coração, professora? Não, eles podem ir para qualquer músculo, mas tu tem uma chance bem grande, uma vez que eles entraram na corrente sanguínea, um dos primeiros músculos que eles encontram, e portanto um dos músculos que eles vão infectar, é a musculatura cardíaca, a musculatura do coração. Então, o risco maior é, uma vez dentro do nossa musculatura cardíaca, quando eles se multiplicam, então a forma amastigota vai se multiplicar, quando essa forma amastigota for se transformar, então for se desenvolvendo epimastigota, tripomastigota, quando ela chegar nessa fase tripomastigota, ela vai romper essa fibra muscular. E uma vez que ela rompe essa fibra muscular, imaginem fibra muscular do coração rompida, é quase como se tu, é um pouco pior do que ter um infarto, porque o infarto tu vai parar a oxigenação e a musculatura parte, que tu vai estar rompendo essa musculatura, e uma vez que tu vai romper essa musculatura, o indivíduo pode acabar indo a óbito. Quando esses tripomastigotas estão na corrente sanguínea, se o indivíduo for picado por um barbeiro, e se o barbeiro, por exemplo, estiver saudável, ele vai sugar essa forma tripomastigota, que vai se multiplicar dentro do corpo dele para continuar fazendo o ciclo, conforme vocês podem observar aqui na imagem. Então, qualquer dúvida, pausa o vídeo, observa, lê a imagem e me pergunta lá na nossa aula ao vivo. As giardias, essa aqui é super comum, está relacionado com diarreia intensa e a coloração das fezes é o mais característico dessa doença. É uma doença que pode levar a desidratação severa, mas que hoje em dia não leva a óbito, né? Pelo menos não se a pessoa for buscar um acompanhamento, se ela tiver uma ingestão, uma alimentação saudável, então não vai levar a óbito. E aí é importante lembrar que ela também pode ser classificada como uma zoonose, porque tanto pessoas quanto animais podem ter giardíase.
Aqui tudo, como está relacionado com fezes, vai se dar pela ingestão de cistos. Esses cistos, quando são liberados no ambiente, então eles vão formar o cisto, sua forma de resistência, que vai impedir que eles morram no ambiente, podendo ficar muito tempo no ambiente, tá? Somente os cistos, a forma flagelada não, tá? E aí eles vão ser ingeridos. Uma vez ingeridos, eles vão se multiplicar dentro do nosso intestino, provocando a diarreia, as fezes super amareladas. E aí a gente vai para os ciliados. Os ciliados, a gente tem de importante apenas a balantidiose, que vai ser extremamente semelhante com as giardias. Tá? A única questão é que as fezes não vão ser tão amareladas, mas de resto é basicamente a mesma coisa. Aqui vocês têm o protozoário na sua forma mais ativa e aqui o protozoário na forma de cisto. Dos sarcodíneos ou risópodes, a gente vai ter a amebíase. A amebíase ela pode ser um pouco mais grave, tá? A contaminação, o ciclo dela é muito parecido com os dois últimos, então com a giardíase e com a balantidiose, só que no caso da amebíase, além da gente ter diarreia, então a contaminação toda, ela vai se dar, toda a contaminação, por via oral, então tu ingerir esses cistos. Aqui a gente tem um problema que é a amebíase, ela vai perfurar o nosso intestino. E uma vez que ela perfura o intestino, ela pode ir para qualquer outro órgão, qualquer outra víscera do nosso corpo. E aí pode ser qualquer outra mesmo, pode ser o nosso fígado, pode ser o nosso pulmão, pode ser o nosso cérebro. E aí tá o problema. A gente vai ter a amebíase cerebral. E no caso da amebíase cerebral, o indivíduo pode sim ir a óbito, tá? Então, aqui eu vou ressaltar uma questão, e aí não para a prova, mas para a vida de vocês, o quanto é importante tomar os antiparasitários, tomar remédio, o chamado remédio para vermes. Por que eu falo entre aspas vermes? Porque hoje em dia as melhores medicações antiparasitárias, elas vão incluir protozoários. E aí vou fazer uma propaganda, mas eu não estou ganhando absolutamente nada com isso, eu sou usuária dessa medicação, que é o Anita. Hoje o Anita é um dos remédios para vermes mais completo, de amplo espectro, e ele vai pegar também os protozoários, porque a gente tem algumas medicações que elas vão ser exclusivas para verminoses, para vermes cilíndricos, para vermes chatos, e não vão pegar os protozoários. E os protozoários, eles podem causar alguns maus piores do que esses vermes, como no caso da amebíase, que tu pode não perceber, tá com uma diarreia, recém começou, não dá muita bola, daqui a pouco ela passa, e essa ameba ela pode migrar pelo nosso corpo, causando sintomas pulmonares, causando, se ela estiver no fígado, inclusive uma icterícia, vai depender do lugar onde ela está para a gente ter sintomas. E no caso do cérebro, pode causar sintomas de tumor, pode inclusive em ressonância aparecer como sendo um tumor e na verdade é um cisto, que se fixou lá e está lá esperando para fazer algum estrago, beleza? Então vamos seguir. Dos esporozoários, para a gente finalizar, então a gente já falou dos outros três grupos, aqui todos eles, então 100% dos indivíduos desse grupo são parasitas, todos parasitas, beleza? Então todos eles vão ser parasitas no nosso corpo. E para iniciar, a gente tem a malária. A malária também vale um asterisco, porque aqui o homem não é hospedeiro definitivo. Todos os outros, o homem era um hospedeiro definitivo. Aqui ele não é. Por que que ele não é? Porque a gente vai ter uma reprodução sexuada dentro do mosquito. E aqui é um mosquito anófelis ou um mosquito prego. Tá? Então, o mosquito anófelis ou mosquito prego, eu acho que tem uma imagem aqui pra gente olhar ele, se não me lembrem na aula ao vivo eu mostro pra vocês.
ou vocês podem procurar na internet, já que isso está super acessível a vocês nesse momento, tá? É importante lembrar que, neste caso, o mosquito é o hospedeiro definitivo, porque é nele que acontece a reprodução sexuada. E no homem, a gente é um hospedeiro intermediário, então a gente só vai permitir a multiplicação assexuada, somente multiplicação assexuada desses parasitas, beleza? Aqui, o protozoário é o gênero Plasmodium. A gente tem vários plasmódios, sendo o mais famoso o Plasmodium vivax. Já vou mostrar todos esses protozoários para vocês. Aqui. Então, o mais famoso deles, o Plasmodium vivax, que vai causar a febre terçã benigna. Como assim febre terçã benigna? Geralmente a pessoa vai ter uma crise severa de febre de 3 em 3 dias. Já a febre quartã, de 4 em 4 dias. Febre terçã maligna, a cada 2 dias mais ou menos, o indivíduo vai ter uma crise de febre e esse aqui é o mais grave de todos, tá? Ah, professora, eu preciso lembrar do epíteto genérico de todos eles? Depende da prova que vocês querem fazer. Vocês querem fazer só as provas da escola e o Enem? Então, não tem que decorar. Vocês querem fazer qualquer outro tipo de prova, principalmente para cursos que têm provas específicas? Sim, então é interessante vocês saberem. Pelo menos o Vivax e o Falciparum, tá? Mas Plasmodium, causador da malária, é o Plasmodium. Isso é obrigatório, tá? Então, por que a gente tem no nome, então além de ser chamada de malária, ela é chamada de febre alguma coisa? Porque o Plasmodium, ele vai se alojar nas nossas células sanguíneas, os nossos eritrócitos ou as nossas hemácias. Uma vez que ele se aloje lá, ele vai estar dentro da nossa célula, então faz de conta que aqui eu tenho a minha hemácia, e vai chegar um ponto em que ele vai romper essa hemácia. E ao romper essa hemácia, ele vai liberar toxinas no nosso sangue. E essas toxinas, elas vão fazer com que o nosso corpo apresente como sintoma a febre extremamente alta. Com o passar dos dias, estourando as nossas hemácias e elas não se formando de novo, porque a gente vai ter a formação, período de vida de hemácias de 3 a 4 meses, então em torno de 3 meses mais ou menos, para a hemácia cumprir o seu ciclo de vida e serem produzidas novas e novas hemácias. Então, vocês imaginem, quando o nosso corpo percebe a queda de hemácia, ele é obrigado a produzir mais. Então, nosso corpo vai ficar sobrecarregado. Ao mesmo tempo, a velocidade com que as nossas hemácias estão se destruindo, ela é maior do que a velocidade que elas estão se repondo. Portanto, essa é uma doença extremamente grave que vai levar ao óbito. Tá? Então, ela leva à morte do indivíduo. Isso aqui é uma cruz, tá? É uma cruz para mostrar que o indivíduo morreu. E aí, a gente tem uma questão interessante, que é a relação da malária com a anemia falciforme. Quando o indivíduo tem anemia falciforme, muitas de suas hemácias vão ter o formato de foice. Quando a anemia falciforme ela for homozigota, então completa, o indivíduo geralmente vai morrer. Quando o indivíduo tem malária, o indivíduo geralmente vai morrer. Mas quando o indivíduo tem anemia falciforme heterozigota, tá? Então ele não tem a anemia falciforme completa, ele produz ambos os tipos de hemácia, acontece que a malária não consegue se desenvolver no corpo desse indivíduo. Melhor ainda, ela até pode entrar lá, mas ela não vai conseguir matar esse indivíduo porque a hemácia não está de acordo como ela precisa para permitir a multiplicação desse parasito, certo? Então, isso é uma relação que já apareceu em prova de Enem, tá? Então, já apareceu essa relação. Era para tentar explicar, era uma questão mais de genética, embora vocês tivessem que saber qual era a relação de uma coisa e outra, tá? Então, fica aí a dica, é interessante vocês saberem o máximo do máximo que vocês conseguirem.
E aqui a gente tem os estágios, então eu botei 2 ciclos, esse aqui que eu acho que é um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, e o outro que é o ciclo do CDC traduzido, que eu acho que é um ciclo um pouquinho melhor, um pouquinho mais completo. O que vocês têm que saber sobre o estágio, ciclo de vida da malária? E esse é importante vocês saberem o ciclo. Primeira coisa, a gente vai ter um estágio no fígado e a gente vai ter um estágio nas células sanguíneas. Então, na célula hepática e na célula sanguínea, lá no eritrócito. Quando esse parasita entra no nosso sangue, ele vai direto para o nosso fígado. Lá no nosso fígado, ele vai se multiplicar, tá? Ele vai se multiplicar formando merozoítos. Os merozoítos são os que vão conseguir entrar na hemácia. Esse merozoíto se transforma em um trofozoíto. E aí ele tem 2 possibilidades. Primeiro, ele vai se multiplicar e formar novamente merozoítos e seguir fazendo um ciclo nas nossas hemácias, ou ele vai formar os gametas. E ao formar esses gametas, ele vai liberar os gametas na corrente sanguínea e são os gametas que vão ser pegos pelo mosquito prego. Por que ele é prego? Porque ele mantém as patinhas levantadas. Então, o mosquito, ao invés dele ficar assim, ele vai ficar assim quando ele está picando, com as patinhas para cima. E aí, esses gametas eles vão se juntar dentro do mosquito. E aí a gente tem a nossa reprodução sexuada. Portanto, esse mosquito ele vai fazer o seu ciclo esporogônio e ele vai fazer a reprodução sexual, tá? Aqui a gente tem o ciclo, eu prefiro este ciclo aqui, geralmente é ele que aparece em prova, mas eles dizem a mesma coisa. Então, tu tem o ciclo de esquizogônia, tá? Fora da hemácia, e o ciclo de esquizogônia dentro da hemácia. Então, esquizogônia eritrocitária, porque vai acontecer dentro da hemácia. E o esporogônio, porque vai envolver a reprodução sexuada e multiplicação aí posterior à sexuada dentro do próprio mosquito. Beleza? Para a gente finalizar, então, o último que eu vou apresentar para vocês é a toxoplasmose, que aqui para Santa Maria é um pouco mais importante, porque a gente teve um surto no ano retrasado e início do ano passado, aqui em alguns bairros da nossa cidade, tá? A toxoplasmose, ela vai ser causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, então toxoplasma. O toxoplasma, ele vive em gatos, em felinos, ele é um protozoário de felinos e, embora aqui eu tenha listado como hospedeiro intermediário, a gente pode dizer que a gente é um hospedeiro acidental. O que significa ser um hospedeiro acidental? No caso, nós, acidental, hospedeiro. Acidental, a gente vai ter o homem. Por que a gente é acidental? Porque a gente não precisa estar no ciclo. Esse protozoário ele vai viver mesmo que nós não estejamos fazendo parte desse ciclo. Então, ele normalmente vai estar em pomba, vai estar em rato, vai estar em outros pequenos mamíferos e pequenas aves. E o gato vai consumir, ao consumir essa carne com o toxoplasma, com cistos de toxoplasma, ele se contamina e a multiplicação sexuada acontece dentro do corpo dele, portanto, ele é o hospedeiro definitivo. Quando que a gente vai adquirir essa doença e ser um hospedeiro acidental? Quando a gente ingerir de alguma forma os cistos deixados nas fezes do gato. Então quer dizer que se meu gato cagar lá na caixinha de areia, eu for lá e comer o cocô dele, eu vou ter toxoplasmose? Não, não é isso que quer dizer. Não, então eu posso comer o cocô do gato? Bom, né? Eu não aconselho. Mas o cocô ele tem que ficar no ambiente por cerca de 48 horas, 72 horas, então de 2 a 3 dias. Isso significa que o gatinho, primeiro, se o gatinho de vocês vive dentro do apartamento, ele não vai comer rato, ele não vai comer passarinho, ele não vai ter risco de ter toxoplasmose. Se ele tem acesso à rua, bom, aí sim, ele pode
ter a toxoplasmose dentro dele, que é um parasito quase que natural, então não vai ter nenhum efeito, geralmente, pelo menos, não tem efeitos secundários se o nosso gatinho é saudável. Mas se ele tem acesso à rua, ele pode ser um vetor para nós, embora que ele seja um hospedeiro definitivo. E aí ele vai fazer cocô na caixinha. Fez cocô na caixinha, vocês não limparam a caixinha por 2, 3, 4, 5 dias sem limpar a caixinha de areia deles. Aí sim, quando vocês entrarem em contato com essas fezes, pode ser que vocês sujem as mãos com um cisto e se vocês não fizerem a limpeza adequada das mãos de vocês, ao ingerir água ou alimentos, vocês podem se contaminar. Como foi o caso aqui de Santa Maria, existem suspeitas de que tenha sido pela carne, então carne de gado contaminada com esses cistos, ou pela água contaminada com essas fezes de gato, tá? Mas de modo geral, cozinhou bem o alimento que vocês vão comer, lavou bem as mãos, manteve a higiene da caixinha de areia do animal de vocês, não vai ter risco de desenvolver a toxoplasmose. Mas a gente sabe, pode ter contaminação da água, nem todo mundo vai ferver a água, muita gente vai confiar que o tratamento da água seja adequado, e aí pode acontecer mesmo que a pessoa tenha todos os cuidados em função da água estar contaminada, como foi o caso aqui de Santa Maria, que provavelmente a gente tinha um reservatório de água contaminado, certo? Então eu vou deixar para vocês aqui o ciclo. Eu juro que o meu desenho desse ciclo é maravilhoso e na aula ao vivo, se alguém ficou com dúvida, eu faço o desenho, tá? É muito legal, muito bom o meu desenho, mas aqui dá para entender direitinho. Então o gatinho vai lá, ele defeca, ocorre a contaminação nossa por ingestão de carne contaminada ou por água e alimentos contaminados com esses cistos. Os animais vão estar contaminados e o gato, ao comer a carne, se contamina. A forma de contaminação para o gato é a ingestão de carne, embora possa ter ingestão de água, o mais comum é pela carne. Para humanos, qual é o risco? O risco ele se dá para mulheres grávidas, porque o toxoplasma no feto pode levar a vários problemas congênitos. Então, vários problemas que vão desde o aborto e perda de visão, desenvolvimento cognitivo prejudicado e assim por diante. Beleza? Qualquer dúvida anotem aí e a gente tira lá na nossa aula ao vivo.